Alguns desses estudos são bem recentes e foram publicados aqui com dados europeus, da época da crise econômica dos anos 2000, que pegou, né, que atacou toda a Europa. Esses artigos, eles variam no foco, né, ou seja, por exemplo, alguns focam no aumento de suicídios durante os anos de recessão e de austeridade, de medidas de austeridade econômicas, e alguns, por exemplo, também focam no aumento de abortos, ou seja, a taxa de abortos nos países europeus aumenta durante esses anos de austeridade econômica, basicamente refletindo o fato de que as famílias jovens passam, então, a não querer, né, investir em aumentar sua família. Ao mesmo tempo, talvez a maioria dos estudos foca em dois países que sofreram mais com as questões de austeridade, que foram a Grécia, que é notório isso, né? A gente acompanhou isso no Brasil, e Portugal também, né? Então tem alguns estudos mostrando que o acesso aos serviços de saúde em Portugal piorou, e evidentemente, sem acesso aos serviços de saúde, a situação da saúde pública, em geral, né, vai piorar. Ou seja, as pessoas vão deixar de ser diagnosticadas por alguns problemas graves de saúde, outros vão deixar de ser tratados por não ter o acesso aos serviços de saúde mais básicos. E, enfim, outros estudos mostram uma relação que existe clara entre o decréscimo dos investimentos em saúde, né, pública e o aumento de vários problemas, inclusive de epidemias de doenças infecciosas, entre elas HIV. Né? Existe um estudo mostrando que a epidemia de HIV se agravou durante os anos de exceção na Grécia. A gente está vendo isso acontecer no Brasil agora, com a discussão da PEC 55, o corte nos investimentos sociais. Então, haverá cortes na educação, haverá cortes na saúde, em investimentos de infraestrutura, etc, etc, etc. Os cortes na saúde têm um efeito imediato. Né? No momento em que você retira, por exemplo, unidades de saúde, unidades primárias de saúde, né, em regiões que são necessitadas, mais necessitadas dessas unidades, os problemas vão ser ignorados, não vão ser tratados. Então, com certeza, a austeridade econômica, quando você fala em termos de cortes de recursos, as consequências disso são praticamente imediatas na saúde. Na educação, talvez demore algum tempo, né? As consequências desses cortes na educação vão demorar alguns anos. Mas na saúde, ela vai ter o efeito agudo disso e o efeito crônico também, né? Algumas doenças que poderiam ser tratadas ainda no início do seu desenvolvimento não vão ser tratadas, e isso vai gerar, então, uma doença crônica no futuro. Acredito que isso é óbvio, né? No momento em que você corta recursos à pesquisa, por exemplo, no Brasil, hoje a gente tem algumas doenças da hora, né? Do momento, que precisam ser estudadas mais a fundo, como a Zika, chikungunya, a própria dengue, que já né, se instalou no país há muitos anos, e muitos progressos foram feitos, inclusive tentativas de novas vacinas, né? E também há tentativas de novas vacinas para Zika e para chikungunya. Se você corta investimento nessas questões mais urgentes, evidentemente que, né, o problema se agrava. Mas o que eu acho que o efeito é mais geral, porque você corta investimento em pesquisas básicas mesmo, né, pesquisas de avanços científicos importantes que poderiam também lá na frente trazer benefícios para a sociedade e para a medicina em geral. Então, o corte de recursos para a pesquisa é tremendo, tem um impacto tremendo na saúde pública no futuro. Hoje a gente tem no Brasil uma situação muito desagradável, vamos dizer assim, tanto no CNPq quanto nas agências de fomento dos estados, né, como a FAPERJ, o estado onde eu trabalho,
que aprova, né, as agências aprovam os projetos de pesquisa, mas os recursos não vêm. Esse ano, agora acabei de ler, que os recursos das pesquisas do CNPq aprovados em 2014 estão sendo depositados, né, nas respectivas contas dos pesquisadores agora. Quer dizer, é um período, isso aí não pode acontecer. Isso, lugar nenhum, né, isso vai dar certo. Eu trabalho muito com os efeitos adversos da poluição do ar na saúde. A poluição do ar externo, né, não estou falando aqui a poluição do ar interno, que é outra questão, a poluição do ar externo ela tem diversas fontes, vamos dizer assim. Nas grandes centros urbanos são os veículos, em algumas áreas industriais, claro, são as próprias indústrias, e hoje a gente também tem um grande componente no Brasil, que são as termoelétricas que usam carvão para gerar energia. Isso em vários países é comum, né? Essa geração de energia via queima de carvão mineral ou carvão não mineral. E no Brasil isso está começando a aumentar, vamos dizer assim, o consumo de carvão para esse fim. As emissões causadas por esse tipo de queima são altamente prejudiciais à saúde e à natureza, ao planeta, né? No momento em que você vê que muitos gases de efeito estufa, etc., são gerados com a queima desse carvão. Um fator, claro, óbvio, para o uso de carvão para cocção, né? O cozimento de alimentos, é muito grande em famílias que têm poucos recursos financeiros. Então, as pessoas preferem o uso de carvão ou lenha, dependendo da região do país, né, para fazer para a prática de cozimento de alimentos. À medida que algumas famílias têm uma melhora, né, no seu orçamento familiar, elas procuram se livrar disso e passam a usar o gás. Claro que muitas dessas famílias que usavam gás vão ter que voltar ao uso de carvão, porque o gás está ficando mais caro. E a gente sabe, isso na literatura de epidemiologia, né, que a exposição à fumaça do carvão é extremamente adversa à saúde, né, podendo gerar diversos tipos de doenças, inclusive câncer no pulmão, como na exposição ao cigarro. Então, aí a gente tem doenças pulmonares de todo tipo. O risco de algumas doenças do coração aumenta bastante também, né? Como o risco de um AVC, um infarto. Isso, claro, com uma exposição mais longa e diária, né, praticamente, a esse tipo de poluição. Não, aí não é nem uma questão de opinião, né? Se a gente olha os estudos europeus recentes, como eu falei, com relação aos efeitos da austeridade econômica na saúde, fica óbvio que as medidas de austeridade econômica no Brasil vão levar ao aumento de adoecimento, aumento de taxa de suicídio, aumento, enfim, de diversos problemas de saúde, devido a esses fatos que eu comentei antes, né? A falta de acesso e também, evidentemente, pela associação que existe, já conhecida, entre algumas variáveis, vamos dizer assim, sociais, como a gente sabe que existe uma associação grande entre a taxa de desemprego e a taxa de suicídios, por exemplo. Por outro lado, né, o aumento do gás, o aumento e a diminuição dos salários, vamos dizer assim, em valor real, né, vai fazer com que muitas famílias, né, no Nordeste, por exemplo, do Brasil, ou até mesmo no Sudeste, em Minas e outras regiões do Sudeste e do Sul também, vão passar a usar mais carvão na queima, para queimar carvão para cocção, e isso no dia a dia. E, evidentemente, a gente sabe também, através de vários estudos científicos realizados na Ásia e alguns no Brasil já, que essa exposição é adversa e com certeza a gente pode dizer que os efeitos de todas essas medidas econômicas desse governo atual vão ser grandes na saúde pública.